Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, nesse vídeo eu vou passar toda a rodada do fim de semana da Série A e da Série D do Campeonato Brasileiro, tá? E também notícias do Mercadão da Bola. Da Série A, vou passar 9 jogos, ou menos que isso, porque o jogo Ceará e Atlético Mineiro, que seria realizado nesse fim de semana, não será realizado nesse fim de semana, gente. Ficou para o dia 1 de junho, às 6h30 da tarde, o jogo por essa rodada, Ceará e Atlético Mineiro, beleza? Série A, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente, Mirassol e São Paulo, esse jogo acontece nesse sábado, às 6h30 da noite, Série A, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente, Clássico Carioca nesse sábado, 6h30 da noite, Fluminense e Vasco, beleza? Série A, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente, já partindo para o domingo, Palmeiras e Flamengo, clássico interestadual, né? Campeonato Brasileiro Série A, domingo, 4 horas da tarde. Vamos lá, gente, Sport Recife e Internacional de Porto Alegre, no próximo domingo, 4 horas da tarde, Série A, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente, Vitória da Bahia e Santos. Repito, Vitória da Bahia e Santos, no próximo domingo, 6h30 da noite, Série A, Campeonato Brasileiro. Bom, gente, um pouco antes desses jogos aí que eu citei, mas também no domingo, às 11 horas da manhã, Bahia e Grêmio, beleza? Série A, Campeonato Brasileiro no próximo domingo, 11 horas da manhã. Vamos lá, gente, domingo, 8h30 da noite, Fortaleza e Cruzeiro, Série A, Campeonato Brasileiro. Segunda-feira, 8 horas da noite, Juventude e Bragantino, beleza? Juventude e Bragantino, segunda-feira, 8 horas da noite, Série A, Campeonato Brasileiro, mais um jogo. O jogo do Botafogo também por essa rodada do Campeonato Brasileiro também não vai rolar, beleza? É outro clube também que vai jogar em outra data essa partida pelo Campeonato Brasileiro nessa rodada, beleza? Vamos em frente, Série A, Campeonato Brasileiro, vamos partir para a Série D. Vamos lá, gente, Altos do Piauí e Imperatriz do Maranhão. Amanhã, 4 horas da tarde, Série D, Campeonato Brasileiro. Já partindo, gente, para o domingo, tá? 4h30 da tarde, Souza da Paraíba e Santa Cruz, no próximo domingo. Lá na Paraíba, 5h30 da tarde, América de Natal e Ferroviário, do Ceará. Próximo domingo, Série D, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente, 13 de Campina Grande e Santa Cruz do Rio Grande do Norte, nesse sábado, às 3 horas da tarde, Série D, Campeonato Brasileiro. Às 4 horas da tarde, nesse sábado também, Iguatu e Tocantinópolis. Iguatu do Ceará e Tocantinópolis, do Tocantins, né? Nesse sábado, 4 horas da tarde, Série D, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente, Juazeirense e Penedense. Esse jogo acontece nesse sábado, 4 horas da tarde, Série D, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente, Asa de Arapiraca, Alagoas contra o Barcelona de Ilhéus da Bahia, nesse sábado, 5 horas da tarde, Série D, Campeonato Brasileiro. Nesse domingo, também, 5 horas da tarde, Sergipe e União Araguainense do Tocantins. Esse jogo vai acontecer às 5 horas da tarde nesse domingo. Vamos lá, gente, Nova Iguaçu e Rio Branco do Espírito Santo, nesse sábado, 5 horas da tarde, Série D, Campeonato Brasileiro. Marcílio Dias de Santa Catarina e Brasil de Pelotas, né, Rio Grande do Sul. Esse jogo acontece nesse domingo, 4 horas da tarde, beleza? Série D, Campeonato Brasileiro, gente. Esses aqui, gente, são alguns jogos pela Série D do Campeonato Brasileiro no fim de semana. Vamos agora para o Mercadão da Bola? Bom, gente, o Cruzeiro que se interessou por esse jogador que eu vou citar e estava quase tudo acertado no começo do ano, mas houve um desencontro, né, problemas aí entre os clubes. Agora parece estar se acertando esse zagueiro com o Cruzeiro e ele deve chegar na próxima janela. Estou falando de Valentim Gomes, zagueiro do Vélez Sarsfield da Argentina, deve estar chegando para o Cruzeiro. O zagueiro ex-Palmeiras e ex-Barcelona, Everton na Inglaterra, Yerry Mina, zagueiro colombiano, renovou o contrato com o Cagliari da Itália até 2028. Vamos lá, gente, situações aqui do Bayern de Munique, né? Como os amigos já sabem, é o time que eu torço.
e eu vou passar aqui situações de mercado da bola sobre o Bayern de Munique. O Bayern de Munique estava concorrendo, né? Estava na briga pela contratação do meia Florian Wirtz, jogador destaque do último campeonato alemão, vem sendo destaque no campeonato alemão, jogador da seleção alemã também, né? Ele que é jogador do Bayer Leverkusen, né? Da Alemanha. Bom, esse jogador tinha um acordo verbal com o Bayern de Munique, mas, por fim, ele decidiu ir para o Liverpool. Então, o Liverpool da Inglaterra está por detalhes de oficializar a contratação de Florian Wirtz. O Bayern de Munique já foi avisado e já caiu fora da disputa, beleza? Então, Florian Wirtz, meia alemão, por em torno ali de 140, 150 milhões de euros, está saindo do Bayer Leverkusen da Alemanha, indo para o Liverpool da Inglaterra na próxima temporada. Eu disse que falaria de situações de mercado da bola, né? Em relação ao Bayern de Munique. Bom, Kaoru Mitoma, atacante japonês do Brighton da Inglaterra. Rafael Leão, atacante português do Milan. E também um jogador aqui, vamos dar uma olhadinha nesse jogador. Byron Gittens, do Borussia Dortmund, inglês. E Christopher Nkunku. São atacantes que o Bayern de Munique está de olho para contratar possivelmente um dos, né? Para a próxima temporada europeia. Não para o Mundial de Clubes, provavelmente não para o Mundial de Clubes, mas não que esteja descartada a contratação de um atacante para o Mundial de Clubes, tá? Pode acontecer, no caso do Bayern de Munique. O que o Bayern de Munique confirmou foi a contratação, claro, ainda não foi oficializado, tá? Mas os jornais alemães já indicaram que o Bayern fechou, nessa sexta-feira, a contratação de Jonathan Tah, zagueiro alemão, que estava no Bayer Leverkusen da Alemanha e agora fecha com o Bayern de Munique até 2029, em definitivo. E deve chegar para antes do Mundial de Clubes. Provavelmente será reforço do Bayern de Munique pro Mundial. Beleza? Vamos em frente. Bom, gente, Rafael Toloi, tá? Jogador brasileiro, naturalizado italiano, vai deixar a Atalanta, não vai renovar com a Atalanta para a próxima temporada. Ele que está no clube italiano desde 2015, quando saiu do São Paulo para a Atalanta, tá? Quem também está se despedindo também é o Modric, né, que não vai ficar no Real Madrid para a próxima temporada, vai fazer sua última partida pelo Real Madrid agora, amanhã, né, nesse sábado contra a Real Sociedad, não jogará o Mundial de Clubes pelo Real Madrid e deve ou pode, na verdade, estar indo para o Inter Miami, dos Estados Unidos. Mais uma notícia relacionada ao Real Madrid, gente. O Real Madrid oficializou nessa sexta-feira a saída, né, do Carlo Ancelotti. Ele que vai ter como sua última partida nesse sábado contra a Real Sociedad, pela última rodada do Campeonato Espanhol, né? E o Xabi Alonso deve ser confirmado nesse final de semana ainda como novo treinador do Real Madrid, de maneira oficial. Bom, gente, Rodriguinho, jogador ex-Corinthians, ex-ABC de Natal, ex-Cuiabá, ele já se aposentou do futebol faz alguns anos, mas ele pode estar voltando a jogar futebol. A verdade é que ele está acertando com o ABC de Natal para jogar a Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Quem está de volta ao Boca Juniors e será treinador do Boca Juniors no Mundial de Clubes, né? É o Miguel Ángel Russo. Esse treinador estava no São Lourenço, já treinou o Boca Juniors em um passado e vai voltar a treinar o Boca Juniors. Bom, gente, Alex Valle, esse é lateral, base do Barcelona, e fechou com o Como da Itália até 2029, beleza? Vou dar uma checada nisso aqui, qualquer coisa eu corrijo. É um lateral e fechou por 6 milhões de euros com o Como da Itália. Bom, gente, uma pequena correção, até 2028, tá? Até 2028 vai o contrato do Alex Valle com o Como da Itália e não até 2029, como eu citei aí, tá bom? Para fechar, gente, o Napoli se sagrou campeão italiano nessa sexta-feira aí, beleza? Pela quarta vez em sua história, o Napoli, da cidade de Nápoles,
é campeão italiano, beleza? O Napoli, que é um clube que já teve Maradona, né? Hoje em dia tem um Lukaku, o centroavante belga, botando para quebrar lá. E o atacante David Neres, né? Que participou da campanha, marcou 2 gols no campeonato italiano nessa temporada. Passou muito tempo lesionado, entrou no jogo, né? Contra o Cagliari hoje, na vitória por 2-0. E o Napoli, do Antônio Conte, treinador, se sagra aí pela 4ª vez em sua história, como já falei, campeão italiano. Parabéns ao Napoli. É isso, galera. Abraço a todos, até a próxima. Deixem um like aí. E valeu.